Olá, essa é uma aula de introdução à economia e nessa aula nós vamos estudar as forças de mercado, de oferta e da demanda, para compreender como se forma a demanda dos consumidores e a oferta dos produtores de serviços. Por isso nós vamos ver o modelo de oferta e da demanda e o seu funcionamento em um mercado. Nós vamos estudar o mercado e principalmente como os preços são formados nesses mercados e como se dá o estabelecimento da quantidade vendida de determinado produto em determinado mercado. Um mercado é um grupo de compradores e um grupo de vendedores que se reúnem para negociar e transacionarem a compra e a venda de determinada mercadoria. O mercado envolve esses três elementos: grupo de compradores, grupo de vendedores que se relacionam reunidos para vender determinada mercadoria. Os mercados podem ser muito organizados, como por exemplo o mercado de ações. No mercado de ações é pré-estabelecido inclusive o horário que ele vai funcionar, a forma como determinado ofertante de alguma ação irá fazer essa oferta, a forma como o demandante de ação irá se disponibilizar para comprar determinada ação. O mercado de commodities também é um mercado extremamente organizado, porque ele segue um fluxo pré-determinado e estabelecido de como que a mercadoria vai passar do vendedor para o comprador de grãos, por exemplo. Já outros mercados, eles não têm uma forma pré-estabelecida e ele se dá sem um formato específico, como por exemplo os vendedores que batem a sua porta. Não há um horário certo para que isso aconteça e não há uma forma certa para que a venda seja feita, para que o pagamento seja feito. Tudo isso é combinado de caso a caso. O que tem que ficar claro é que o mercado é um grupo de compradores e um grupo de vendedores que transacionam a mesma mercadoria. O mercado ele se divide em diferentes estruturas. Uma delas é o mercado competitivo. No mercado competitivo há muitos compradores e há muitos vendedores que nenhum deles conseguem interferir no preço. Por exemplo, vendedores de alface em uma feira. Se um vendedor estiver vendendo uma alface a R$ 2,50 e o outro estiver vendendo alface a 2, você irá comprar alface de quem? Daquele que está vendendo a 2. Aquele que está vendendo a R$ 2,50 não conseguirá vender a sua mercadoria, de forma que ele terá que baixar o preço para que ele possa atrair compradores e assim ele possa efetuar a venda da sua mercadoria. Da mesma forma, não há motivo nenhum para que o vendedor venda a sua mercadoria a R$ 1,50, porque existem pessoas suficientes e procurando essa mercadoria, fazendo com que o preço dela seja estabelecido por R$ 2,00. O mercado competitivo não significa que há um vencedor e um derrotado, como ocorre nas competições esportivas. A competitividade aqui não tem a denotação ou a conotação, um significado de rivalidade, onde há um confronto de duas equipes ou de dois atletas, como no jogo de tênis, mas sim a conotação aqui é que o mercado é competitivo pelo número de pessoas que estão vendendo e pelo número de pessoas que estão comprando, fazendo com que nenhuma delas consiga interferir no preço e nem, portanto, o comprador vai comprar a um preço menor do que estabelecido no mercado e nem o vendedor vai vender a um preço maior do que está estabelecido no mercado.
Outra característica do mercado perfeitamente competitivo é que os bens oferecidos para a venda são todos iguais. Os produtos são chamados homogêneos, possuem a mesma aparência e a mesma qualidade. Não importa se você está comprando no consumidor A não importa se você está comprando do vendedor A ou do vendedor B, o produto será sempre o mesmo. Ele é homogêneo. E a outra característica é aquela que eu já destaquei. Nenhum vendedor, nenhum comprador consegue comprar por um preço diferente daquele que foi estabelecido pelo próprio mercado. Justamente porque eles não conseguem interferir no preço, dado que o próprio mercado, a própria dinâmica, a própria interação de muitos compradores e de muitos vendedores faz com que o preço seja estabelecido e também a quantidade demandada daquele mercado. Em um mercado perfeitamente competitivo, diz-se que compradores e vendedores são tomadores de preços. Eles não têm poder para interferir ou para modificar ou para alterar o preço. Eles tomam o preço que foi estabelecido no mercado. Uma outra estrutura de mercado é o mercado monopolista, onde há apenas um vendedor. Ele é o extremo do mercado de competitividade perfeita ou do mercado competitivo, onde há muitos vendedores. O extremo de ter muitos vendedores é ter apenas um vendedor, que é o caso do monopólio. Mono significa um. O Neymar foi vendido pelo Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões em 2017. O Neymar consegue ser vendido a esse preço justamente pelas características peculiares que há nas suas habilidades de futebol. Ele está dentro de um grupo de jogadores que possuem determinadas qualidades que tornam cada um desses jogadores que está nesse grupo seleto únicos, por causa de suas habilidades específicas. Existem outros tipos de mercado, como o oligopólio, onde há poucos vendedores. Monopólio, um único vendedor. Oligopólio, poucos vendedores. Mercado perfeitamente competitivo, muitos vendedores. Há também o mercado de concorrência monopolística, onde há muitos vendedores, só que os produtos não são iguais. A diferenciação de produtos. Pense no serviço de hotéis. Existem muitos hotéis em uma grande cidade, mas você pode escolher algum deles pelas particularidades e diferenças de serviços que um oferece e o outro não. Aí tem-se um exemplo de concorrência monopolística. E justamente por causa dessa diferenciação nos serviços, os preços também podem, ao menos no curto prazo, serem diferenciados. O estudo da oferta e da demanda começa no mercado perfeitamente competitivo. Muito embora esse mercado perfeitamente competitivo é formado sobre pressupostos de que os produtos são homogêneos, ou seja, os produtos são iguais, de que há muitos compradores e vendedores e que os compradores e vendedores são tomadores de preço. Todo mercado tem algum grau de competitividade. Então, o que será estudado aqui, o que você vai aprender aqui, também é aplicado em outros tipos de mercado. O estudo do mercado competitivo inicia-se pela demanda.
demanda. A quantidade demandada é a quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar. Querer não é poder. E para caracterizar a quantidade demandada, precisa dos dois fenômenos. Um desejo de querer, mas também ter a capacidade, a condição de se comprar. Então, a quantidade demandada contabiliza apenas os produtos que estão sendo desejados e que efetivamente pode ser comprado por aquela pessoa que o deseja. Um elemento de extrema importância que influencia e determina a demanda é o preço. O preço é um elemento que dirige o comportamento da demanda. A lei da demanda nos diz que quanto maior o preço de uma mercadoria, menor é a demanda. Quanto maior o preço de uma mercadoria, menor é o número de pessoas que querem e desejam comprar determinada mercadoria. A escala de demanda é uma tabela que mostra a quantidade que está sendo desejada e comprada conforme os preços se alteram. É uma tabela que torna facilmente visível como a demanda se comporta conforme o preço se modifica. Nós temos aqui um produto, o sorvete, e do outro lado nós temos a escala de demanda. Na tabelinha de escala de demanda nós temos duas colunas. Uma coluna inclui o preço do sorvete e a outra coluna inclui a demanda por sorvete. A cada preço existe uma quantidade de sorvete demandado. Por exemplo, quando o sorvete custa 0, ou seja, o sorvete é de graça, existem 12 pessoas querendo comprar esse sorvete ou querendo consumir esse sorvete. Quando o preço aumenta um pouquinho mais, de 0 para 50 centavos, 10 pessoas desejam comprar esse sorvete. Quando o sorvete aumenta o preço, 8 pessoas desejam comprar esse sorvete. Já quando o sorvete aumenta para R$ 1,50, 6 pessoas desejam comprar esse sorvete, uma quantidade de pessoas menor que a quantidade anterior, quando o preço do sorvete era mais barato em 50 centavos. Ou seja, ao invés de ser R$ 1,50, ele era R$1, com 8 pessoas querendo consumir. Depois que ele foi para R$ 1,50, diminuiu o número de pessoas que o desejam consumir e assim por diante, até que chega a um determinado preço que ninguém está disposto a pagar o sorvete por esse preço. E isso acontece num grupo de 12 pessoas, num grupo específico, num grupo seleto, mas também acontece com toda a população em geral. Naturalmente, conforme o preço aumenta, fazendo com que o preço passe aqui de 0 e passe a unidades monetárias maior, conforme se percorre as linhas dessa tabela, as pessoas vão desistindo de comprar o produto. Por isso que o preço, ao crescer de cima para baixo, faz com que o número de consumidores desse produto caia, como está demonstrado aqui nessa tabela, de cima para baixo. Nós podemos representar graficamente essa tabela, jogar esses valores no plano cartesiano,
fazer com que essa mesmíssima tabela seja representada através de um gráfico. Por exemplo, começando quando o preço que está aqui nessa linha vertical, essa linha vertical representa o preço e essa linha horizontal representa a quantidade de sorvete. Vamos começar com o preço do sorvete 0. O preço do sorvete ele vai de 0 a 3, assim como o preço do sorvete vai de 0 a 3 nesta tabela. No gráfico, o preço vai de 0 a 3 através dessa linha horizontal. Da mesma forma, a quantidade de sorvete demandada ela vai de 0 a 12. 0 representando nenhuma pessoa quer comprar o sorvete e 12 representando 12 pessoas querem comprar o sorvete. Na linha horizontal, isso está representando com esse ponto aqui 0 até esse ponto 12, que representa 12 pessoas que desejam sorvete. Bom, quando o preço é 0, existem 12 pessoas que querem comprar o sorvete. Quando o preço passa a R$1, existem a R$1 aqui, por exemplo, existem 8 pessoas querendo comprar o sorvete. Quando o preço passa a R$1,50, existem 6 pessoas querendo comprar o sorvete. Quando o preço passa a 2, existem 4 pessoas querendo comprar o sorvete. Quando o preço passa para R$2,50, existem 2 pessoas querendo comprar o sorvete. Agora, se o preço vai a 3, nenhuma pessoa deseja comprar esse sorvete. Quando eu uno esses pontos, que representam a quantidade de pessoas que querem adquirir o sorvete, considerando ou dado determinado preço, nós temos a curva da demanda. A curva da demanda é a união dos pontos, é a reta que passa pelos pontos das pessoas que desejam, do número de pessoas que desejam sorvete dado determinado preço. A curva da demanda é o gráfico que mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada desse bem. Ela registra como que o preço se altera e, a partir disso, como que a quantidade demandada se modifica. Novamente, quanto menor o preço, maior é a quantidade demandada. E cada ponto que está sobre, ou seja, em cima a curva da demanda, representa uma quantidade demandada, por exemplo, 4 unidades demandadas a um determinado preço, quando o preço, nesse caso, é 2. A curva da demanda é negativamente inclinada. Ela começa em um ponto mais alto e vai para um ponto mais baixo, justamente para que a relação negativa entre aumento de preço e variação na quantidade demandada seja captada. Cuidado! A curva da demanda é a relação entre o preço de um bem e sua quantidade demandada, mantida constante todas as demais variáveis que influenciam os compradores. A curva da demanda expressa e capta a
apenas a influência do preço sobre a quantidade demandada. Nenhuma outra variável está representada nesse eixo cartesiano. Existem apenas duas variáveis neste gráfico, até porque ele é bidimensional. E um gráfico bidimensional é relação de apenas duas variáveis. Nesse caso, o preço do sorvete e a quantidade demandada de sorvete. Como eu disse, o preço é apenas uma das variáveis que representam, ou melhor, o preço é apenas uma das variáveis que influenciam a quantidade demandada. Existem outras variáveis que influenciam a quantidade demandada. Por exemplo, o teu gosto pelo produto. Se você, de uma hora para outra, passa a gostar mais de tortas, de bolos, do que de sorvete, a quantidade demandada de sorvete irá cair. Se tua renda aumenta repentinamente, a quantidade demandada de sorvete, e você sendo um apreciador de sorvete, vai aumentar. Essa tabela, nesta tabelinha aqui, existem apenas duas variáveis, é o preço e a quantidade. Mas poderia ter uma terceira coluna aqui com a renda, e a renda também influenciando a quantidade demandada. Essa tabelinha, a escala da demanda, ela é uma representação apenas da relação entre o preço e a quantidade demandada. Por isso, no gráfico, só cabe a relação do preço com a quantidade demandada. Por isso, todo movimento sobre a curva da demanda, sobre a curva da demanda, ou seja, a troca de posição em cima dessa curva representa a relação entre o preço e a quantidade demandada. E as outras variáveis que influenciam os preços, elas estão inalteradas, elas estão constantes, elas não estão em movimento, para que assim se possa representar e se possa captar a influência apenas do preço sobre a demanda. Se você tem dúvidas sobre esse ponto, assistam o outro vídeo já postado sobre como os economistas pensam, para que você possa entender que os economistas captam a relação de duas variáveis, deixando as outras variáveis, ou fazendo a hipótese de que as outras variáveis estão constantes. Ceteris paribus, essa é a expressão para dizer que tudo mais constante, a não ser o preço e a quantidade, estão que todas as demais variáveis, tudo mais está constante. Ceteris paribus, tudo mais está constante. Nesse caso, menos o preço e a quantidade demandada. A curva da demanda, ela pode expressar a demanda individual de um único sujeito, mas também a demanda de todos os sujeitos que compram, que estão desejando e comprando determinada mercadoria. A curva de demanda individual e a curva de demanda de mercado. A curva de demanda de mercado é a soma da quantidade de cada um dos indivíduos que estão comprando e desejando comprar em determinado mercado, a determinado preço. Para que nós possamos captar qual é a influência de outra variável que não seja o preço sobre a quantidade demandada, nós fazemos deslocamentos na demanda. O que está todo movimento sobre a curva da demanda,
sobre a curva da demanda, ou seja, a passagem desse ponto para esse outro ponto preto e assim por diante. Toda vez que você desloca de um ponto preto para outro pontinho preto desse gráfico, nós estamos fazendo um movimento sobre a curva da demanda. E esses movimentos captam a relação de apenas duas variáveis, preço e quantidade. Se nós queremos entender qual é a influência de outras variáveis sobre a demanda, nós fazemos deslocamentos da demanda, de tal sorte que um aumento na quantidade demandada a cada preço faz com que a curva da demanda se desloque para a direita. Um aumento na quantidade demandada em cada um dos preços faz com que a curva da demanda se desloque para a direita. Da mesma forma, uma diminuição na quantidade demandada a cada um dos preços faz com que a curva da demanda se desloque para a esquerda. Com isso, nós conseguimos trabalhar com mais variáveis além do preço e da quantidade. Novamente, a curva da demanda é a relação apenas do preço e da quantidade. Todo movimento sobre a curva da demanda representa uma variação da quantidade quando o preço se altera. Mas, se você quer entender qual é a influência de outros fatores sobre a demanda, como renda, gosto, cultura, preço de outros bens, você o faz utilizando o deslocamento da demanda. Quais são as variáveis que provocam esse deslocamento da demanda? A renda. Quanto maior a sua renda, maior é o deslocamento da demanda para a direita. Porque isso vai representar que no mesmo preço a quantidade demandada aumenta, justamente porque se você aumenta extraordinariamente a sua renda, você vai consumir mais aqueles produtos dos quais você gosta. Se a sua renda cai, você vai ter que diminuir a quantidade consumida de determinado produto, ao risco de você ficar endividado. Os preços de outros bens relacionados também influenciam o deslocamento da demanda. Se o preço da margarina sobe, você pode diminuir a quantidade consumida de margarina e comprar manteiga, fazendo com que a curva da demanda da manteiga se desloque para a direita. Conforme os seus gostos vão alterando, ou mesmo os gostos da coletividade, a curva da demanda se desloca. Por exemplo, consumo de smartphones. Houve uma explosão do desejo das pessoas de terem smartphones há 10 anos atrás. Isso fez com que a curva da demanda por smartphones se deslocasse para a direita, ao mesmo tempo que a curva da demanda por rádios portáteis domésticos fosse para a esquerda, justamente porque as pessoas passaram a comprar menos rádios portáteis domésticos. As expectativas com relação ao futuro pode fazer com que a curva da demanda se desloque. Se a tua expectativa é de que você vai continuar no seu emprego, de que você vai ter um aumento de salário, você vai ficar mais tranquilo
e pode começar um processo de aumentar o seu consumo. Mas se sua expectativa é de que você vai perder o emprego, você vai começar a economizar e deixar de comprar determinados itens, fazendo com que a curva da demanda desse determinado item se desloque para a esquerda. O número de compradores também causa um deslocamento da curva da demanda. Como eu dei o exemplo do tablet ou dos smartphones. Conforme foi aumentando o número de compradores de smartphones, a curva da demanda do smartphone foi se deslocando para a direita. Conforme foi diminuindo a necessidade de pessoas que consertam o sapato, a curva da demanda por sapateiros se deslocou para a esquerda. É muito importante que você faça a diferenciação no movimento ao longo da curva da demanda e do deslocamento da curva da demanda. O movimento ao longo da curva da demanda capta e representa e demonstra a relação de apenas duas variáveis, preço e quantidade. O deslocamento da demanda é a relação da quantidade com outras variáveis que não o preço. Como eu vos expliquei, expectativa, preço de outras mercadorias, renda, gosto e etc. Os bens são classificados em tipos. Existem os bens normais, que são aqueles bens que você vai passar a consumir mais conforme a tua renda aumenta. Por exemplo, carne de primeira em uma churrascaria de alto nível. Certamente, esse é um bem que você vai passar a consumir à medida que a sua renda aumenta. O que faz com que a curva da demanda de bens normais se desloque para a direita. Conforme a sua renda aumenta, você vai consumir uma maior quantidade de bens normais, enquanto que você vai consumir uma menor quantidade de bens inferiores quando a sua renda aumenta. Quanto mais renda você passa a conseguir mensalmente, você vai deixar de consumir produtos mais simples, como macarrão instantâneo. Você passa a poder comprar, a hora que você quiser, macarrões superiores, fazendo com que a quantidade de macarrão instantâneo seja menos desejada por você. Isso faz com que a curva da demanda se desloque para a esquerda para bens que são inferiores. Ao aumentar a renda, você o consome em menor quantidade. Cuidado! Um bem inferior não é diferente de um bem mau. Bem mau é aquele bem que você não deseja consumir em nenhuma hipótese, mesmo tendo pouca ou muita renda. Lixo, poluição sonora, são tipos de bens que você não quer consumir nem maior e nem menor quantidade, independente de qual seja a sua renda. Outro tipo de bem são os bens substitutos. Dois bens são substitutos quando o aumento do preço de um faz você consumir mais de outro preço. Vamos pensar no preço da carne. O aumento do preço da carne bovina o faz você aumentar a quantidade consumida da carne de porco. O aumento do preço da carne bovina o faz você aumentar a quantidade consumida de outro tipo de carne, como a carne do porco. Então, é a relação do preço e da quantidade
de bens diferentes. O preço de um bem influencia o que vai ocorrer com a quantidade consumida demandada de outro bem. Existem bens que são complementares. Bens complementares são dois bens que, ao aumentar a quantidade demandada de um bem, automaticamente também se aumenta a quantidade demandada de outros bens, porque esses bens necessariamente precisam ser consumidos em conjunto, precisam ser consumidos par a par. Então, quando você demanda um sapato direito, você também demanda um sapato esquerdo, justamente porque é impossível você desejar apenas um desses sapatos. Assim acontece com a impressão. Se você começa a imprimir mais, tanto você vai gastar mais tinta de impressora como papéis. Portanto, bens complementares são dois bens para os quais o aumento do preço de um leva a uma redução da demanda de outro. Justamente porque se torna caro a impressão, aumentou o preço da impressão, você vai diminuir a demanda por papel. Quanto maior é o preço da impressão, menor é a quantidade demandada de papel. Então há uma relação do preço e da quantidade de bens diferentes. Entretanto, quando sobe o preço de um, a quantidade demandada de outro diminui, porque eles são bens que se complementam, andam juntos. O que acontece com um, acontece com o outro. Subiu o preço de um bem, diminuiu essa quantidade de um bem. Por exemplo, de tinta. Automaticamente a quantidade demandada do papel irá reduzir. Estudos revelam que a diminuição do preço do cigarro aumenta o consumo da maconha. Isso é uma indicação de que o cigarro e a maconha são bens complementares. Veja, serviços públicos que fazem propagandas de saúde contra o cigarro, ou até mesmo a proibição de propagandas que despertam o desejo de cigarro, são políticas que visam a redução da quantidade demandada de cigarro. Toda a vez que isso acontece, há um deslocamento da curva da demanda por cigarros. Porque o efeito da propaganda sobre a quantidade é reduzi-la. Por isso, há um deslocamento da quantidade consumida de cigarro. Por outro lado, se o governo taxa o cigarro, o preço do cigarro sobe e a quantidade demandada de cigarro diminui. Isso é um exemplo de um movimento sobre a curva da demanda. Aumenta o preço do cigarro, diminui a quantidade consumida de cigarro. O primeiro exemplo: políticas que fazem com que o anúncio do cigarro diminua causam um deslocamento da curva da demanda. No próximo vídeo você vai ver a curva da oferta. Assista o próximo vídeo, que ele é um complemento do conteúdo desse primeiro vídeo. Obrigado.